Olá, pessoal. Meu nome é Claire Deluma Caperibe Nunes. Sou uma mulher travesti, doutora em ensino de ciências pelo programa de pós-graduação em ensino de ciências da FMS, e hoje irei apresentar o meu trabalho intitulado A Gênese do Princípio da Relatividade em Poincaré, uma análise histórica e conceitual. Introdução e contextualização. No final do século XIX, nós vimos a emergência das geometrias não euclidianas, resultados negativos de experiências que buscavam determinar a velocidade da Terra em relação a um meio hipotético chamado éter, e descobertas experimentais na eletrodinâmica e a radioatividade que pareciam violar os princípios de conservação. Isso levou ao que o Poincaré chamou de uma crise dos princípios da física. E essa crise exigiu uma revisão substancial nos conceitos de espaço, tempo e movimento, que levaram à emergência do princípio da relatividade. As leituras ingênuas sobre a teoria da relatividade atribuem que esse princípio foi elaborado ou descoberto por Albert Einstein. Porém, a historiografia da teoria da relatividade revela que a sua elaboração é anterior e ocorre principalmente em Henri Poincaré. Então, a partir desse contraste, nós formulamos a questão de pesquisa. Como Poincaré formula o princípio da relatividade? Qual o seu papel na gênese da relatividade especial? Os objetivos. O objetivo geral é reconstruir a gênese do princípio da relatividade em Poincaré. O recorte foi de 1895 a 1905, 1895 sendo o primeiro artigo do Poincaré em que ele discute o princípio da relatividade. Em 1905, a publicação do primeiro artigo do Einstein sobre a teoria da relatividade, que na historiografia ingênua é considerado o marco inicial desta teoria. Os objetivos específicos: analisar sua evolução conceitual do princípio da relatividade e evidenciar o seu papel estruturante. Fundamentação teórica. Nós optamos por uma abordagem historiográfica da ciência, fundamentada em Helge Craig, Introdução à Historiografia da Ciência, uma perspectiva qualitativa de análise, com ênfase na dimensão conceitual das teorias. A metodologia é uma análise histórico-conceitual de textos científicos, sobretudo fontes primárias do Henri Poincaré, de 1895 a 1906. Já explico o porquê da escolha de 1906, embora esteja aparentemente fora do nosso corpo, do nosso recorte temporal, porque esse corpus. E, eventualmente, consultando também Lorentz, Einstein e outros físicos da época. Também um diálogo com a literatura historiográfica especializada. Foram analisadas mais de 50 obras da literatura secundária. E a reconstrução cronológica de 1895 a 1905. As obras de Poincaré que nós analisamos foram A Proposta da Teoria do Sr. Lamour, de 1895, A Medida do Tempo, de 1898, Dos Fundamentos da Geometria, de 1899, Sobre as Relações entre a Física Experimental e a Física Matemática, de 1900, A Teoria de Lorentz e o Princípio da Reação, de 1900, Sobre os Princípios da Mecânica, de 1901, A Ciência e a Hipótese, de 1902, O Estado Atual e o Futuro da Física Matemática, de 1904, 4 cartas que Poincaré endereçou a Lorentz em 1905, O Valor da Ciência, de 1905, Sobre a Dinâmica do Elétron, de 1905, e Sobre a Dinâmica do Elétron, de 1906. Por que esse artigo de 1906? Vocês podem me perguntar. Porque esse artigo ele foi submetido em julho de 1905, antes do Albert Einstein publicar
o seu trabalho sobre a relatividade. Então, por ele ter sido submetido em 1905 e apenas publicado em 1906, nós consideramos que ele fazia parte do corpus de análise, que ele estava dentro do recorte temporal. Resultados e discussões. Em 1895 e 1899, nós temos a gênese do princípio da relatividade. Em 1895, nós temos a formulação inicial, que é a impossibilidade, que o Poincaré declara a impossibilidade do movimento absoluto. De acordo com Poincaré, só é possível detectar o movimento relativo entre matéria e matéria. Então, há um deslocamento do absoluto para o relacional. Em 1898, o Poincaré estuda o problema da simultaneidade e da medida do tempo e declara a relatividade dessas duas grandezas. Tanto o tempo quanto a sua simultaneidade são relativas. Em 1899, o Poincaré propõe pela primeira vez de maneira explícita a lei da relatividade. Nesse trabalho, ele faz uma crítica à fundamentação da geometria em termos absolutos e uma passagem da geometria para a física, propondo a lei da relatividade como princípio estruturador. Esses textos vão ser compilados e publicados posteriormente em 1902 no livro A Ciência e a Hipótese, à exceção do texto de 1898 que aparece no Valor da Ciência de 1905. Bom, entre 1900 e 1904 nós temos então o amadurecimento e a consolidação do princípio da relatividade. Diante da crise da eletrodinâmica, que eram as tentativas de medir a velocidade da Terra em relação ao éter, Poincaré declara que a física deveria investir em uma nova mecânica fundamentada no princípio da relatividade. Em 1900, também, Poincaré ele formula o princípio da relatividade e analisa o trabalho de Lorentz e conclui que o tempo local de Lorentz, que era uma medida não muito bem compreendida pelo próprio Lorentz e os físicos da época, era, na verdade, o que aconteceria se dois observadores em movimento tentassem sincronizar seus relógios. Ou seja, ele relaciona isso ao problema da simultaneidade relativa e mostra que isso decorre do princípio da relatividade. Nesse trabalho também, de 1900, em que ele discute o problema da sincronização de relógios a partir do tempo local de Lorentz, ele deduz a famosa fórmula E igual a mc², ou seja, ele antecipa Einstein em 5 anos. E nós temos a formulação em 1904 do princípio da relatividade, tal como conhecemos. As leis dos fenômenos físicos são as mesmas para todos os observadores em movimento retilíneo uniforme. O trabalho de 1904 é publicado posteriormente em 1905, em Um Valor da Ciência, junto com o trabalho de 1898. Em 1905, Poincaré publica A Dinâmica do Elétron e submete uma versão estendida, contendo os diversos cálculos e discussões mais aprofundadas. E nesse artigo, o que o Poincaré deduz? Ele deduz, a partir do princípio da relatividade, a lei relativística da adição de velocidades, a lagrangiana relativística do elétron, que seria depois obtida pelo Planck, a transformação de Lorentz com rotações num espaço quadridimensional, que é atribuída a Minkowski, a estrutura algébrica do grupo de Lorentz e a sua álgebra de Lie, e interações gravitacionais invariantes e a previsão de ondas gravitacionais, antecipando Einstein em 11 anos. Ou seja, esse trabalho antecipa diversos resultados da teoria da relatividade que são atribuídos ou a Einstein ou a outros autores. O que é importante?
É importante destacar o seguinte: na historiografia ingênua, costuma-se dizer que as experiências que tentavam detectar o movimento absoluto da Terra em relação ao éter levaram à formulação ou à fundamentação da constância da velocidade da luz. Isso é falso. Como nós vimos, essas experiências levaram Poincaré a declarar a ausência de movimento absoluto, ou seja, a formulação do princípio da relatividade. Esse postulado da constância da velocidade da luz, que foi o segundo postulado utilizado por Einstein, ele é de origem teórica. Ele só foi verificado posteriormente, entre 1918 e 1919, por Quirino Majorana. Outra coisa importante: estava Einstein ciente dos trabalhos de Poincaré? Bem, nós temos certeza quase que absoluta que o Einstein leu A Ciência e a Hipótese, que contém ali a germinação do princípio da relatividade. Possivelmente ele entrou em contato com o valor da ciência. É possível que ele tenha lido o trabalho de 1900 lá do E igual a mc ao quadrado do Poincaré, porque ele cita num artigo de 1906. Então é possível que ele tenha lido, a gente não sabe se ele leu depois de 1905 ou antes. Isso é uma questão que está em aberto. Mas o que nós temos certeza é que ele leu A Ciência e a Hipótese e possivelmente leu O Valor da Ciência, porque em cartas com colegas dele que participavam de uma academia que ele tinha de leitura, chamada Academia Olímpia, o Solovini fala que eles leram A Ciência e a Hipótese e ficaram maravilhados durante semanas e que eles também leram O Valor da Ciência. Considerações finais. O princípio da relatividade não surge como um postulado isolado. Ele é o resultado de uma elaboração progressiva que integrou física, matemática, práticas científicas e filosofia. Os trabalhos do Poincaré, principalmente sobre a medida do tempo, saíram numa revista de metafísica e não numa revista de física. Então, a metafísica, que segundo alguns cientistas mais alinhados a um certo cientificismo ingênuo, é relegada como algo inútil, teve um papel estruturante no princípio da relatividade. O que é importante aqui é ver a relatividade como uma construção histórica e a tese que nós defendemos, que Poincaré constrói o quadro conceitual que torna a relatividade possível. Bem, esse foi meu trabalho sobre a origem do princípio da teoria da relatividade, do princípio da relatividade. Agradeço muito aos ouvintes. Gostaria de agradecer a 5ª edição da Semana Quântica, o encontro do MNPF da Bahia, pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Espero vê-los novamente em outras ocasiões científicas. Meu muito obrigado novamente. Até mais.